do sequelado, uma redução de fratura, luxação de metacarpiano, se não for feito dentro de 48 horas, não adianta eu reduzir depois. Eu boto no lugar, mas aquela articulação já foi destruída. A irrigação da cartilagem já foi para o espaço. E eu vou ter um dedo duro. Está aqui o meu exemplo, ó. Tem um exemplo da minha mão. Lá tem outro. Você está entendendo? Então eu vou fazer as sequelas. O que eu fico preocupado é que eu não opere mais os sequelados. É o que o Ministério está preocupado, é que eu estou preocupado, que isso aqui é um início, não representa o nosso diagnóstico. Falei isso desde o início para o Elton, o nosso diagnóstico é muito mais amplo, só que eu acho que nós não podemos nem marcar prazos, nem para menos, nem para mais. Nós temos que respeitar aquilo que nós entendemos como urgência e como emergência. Então, o que nós temos? A emergência esfriada é aquela que você não precisa fazer. A questão do fluxo também é outra questão que não ficou acertado. A questão do fluxo, no meu entendimento, o meu hospital, eu sou de Bombias, o meu hospital de referência de trauma, de média complexidade, é o Hospital de Balneário Camboriú. O doente é atendido no meu PA, é entalado e recomendado para ele procurar o serviço no dia seguinte. Ele já tem que sair da minha unidade, já marcado no ambulatório da ortopedia, para ele ser atendido o mais rapidamente possível. Não pode ele ficar a Bangu, através de uma regulação que a gente não tem, não adianta dizer que nós temos a regulação que eles querem, nós não temos essa regulação, e aí o que vai acontecer é que esse doente vai procurar o serviço, o cara vai marcar a consulta para o ortopedista, dar lá 10, 15, 20 dias para frente, e vamos ter a mesma continuidade do mesmo problema que nós tínhamos antes. Então, eu acho que, se nós temos uma lista de procedimentos, que são todos eles, né, de atendimento, não digo imediato, mas atendimento de trauma esfriado, ou seja, dentro das 24 horas, dentro das 48 horas. Celso, ninguém faz. Eu digo, ninguém faz? Não, porque eu faço. E no meu serviço, que eu fui chefe durante 35 anos, eu sempre fiz. É possível ser feito. Não é a realidade brasileira, não é a realidade brasileira. Mas nós não estamos perseguindo mudar. Se não é para mudar, então não adianta nada. Então nós vamos só dar aumento da tabela e vamos ver como é que vai ficar. As coisas não precisam disso aí. Nádia, só para fazer um registro, você tinha... só para registrar, a Marema iniciou, mas assim... Eles apresentaram essa proposta na quarta-feira, né, passada. A minuta não estava nem completa. Né? Fizemos um esforço, inclusive, para terminar a redação da proposta inicial da minuta. Então, nós fizemos esse registro e colocamos que foi deliberação da diretoria do Conasems, que precisa, né, uma minuta vir para pactuação, precisa de um tempo para que a gente possa amadurecer, discutir e realmente trazer a minuta para que seja pactuada e esteja consenso, respeitando todas as especificidades técnicas e políticas da minuta. Mas esse registro que a gente queria fazer, apesar de que tentamos colocar essas ponderações que o Celso já trouxe, de conceito mesmo, do que traz mesmo o conceito de cirurgia trauma-ortopédica, e o Celso corrigiu, que era a TOI, né, de eletiva, passou para média complexidade, né, e trazer o conceito de ambulatório, que trazia toda uma outra lógica, que ia ter um reflexo dentro do sistema, mas ainda assim, o Fogolin e a Alzira nos passaram só agora, ontem, meio-dia, de novo, uma nome para nova análise. O Fonseca, doutor Fonseca, queria fazer uma colocação também. Só perguntar antes. Não é rápido. Nós não tivemos acesso a essa portaria, né? E nem estamos... É que o Celso entrou em contato comigo e eu estou ciente por conta disso. Então, aí o que eu ia te pedir para o Celso, para o pessoal que participou do grupo lá, porque assim, a gente está aqui no Conasems há algum tempo cobrando a rede de alta complexidade ou a linha de cuidado para traumatortopedia. E isso vem sendo adiado. Então, o que eu queria que vocês fizessem era o seguinte: essa portaria trata do que exatamente? Quais são os pontos que tem consenso? Quais são os pontos que a gente está discordando, que a gente tem questionamento? Porque como vocês já entraram e a gente não leu essa portaria, tá? Assim, eu não sei se só eu, mas acho que a maioria do pessoal que está aqui não está entendendo o que vocês estão falando no conjunto. Então, acho que tinha que dizer do que trata a portaria,
o que a gente concorda com a versão atual, o que a gente discorda, ou pelo menos quais os pontos que a gente tem que discutir, para organizar a discussão entre nós, porque senão... Rapidamente, dizer que a portaria é uma parte para resolver o problema da dificuldade que os nossos pacientes têm do atendimento ao trauma num segundo tempo. Né? São aquelas fraturas de tíbia, de fêmur, só isso. Tá? E eles elencaram uma série de procedimentos, 42 que ela falou, que não são todos os procedimentos que nos afligem. O nosso diagnóstico já foi feito em 2007, lá na Câmara Técnica no Rio de Janeiro. Né? São muito mais procedimentos. Aí veio a história, o primeiro ponto polêmico, né? O primeiro ponto polêmico era esse aí. É uma estratégia que vai combater parte do nosso problema. O nosso problema está na linha de cuidado do trauma. Então, teria que ter, considerando, já que não pode ter no corpo, considerando uma garantia efetiva de que logo, com prazo ou sem prazo, logo em seguida o governo... Eles estão dizendo que daqui uma semana. Eu duvido. Né? Mas tem que ter isso no corpo da portaria, acho. Em algum lugar, ou no considerando, alguma coisa nós teríamos que ter de garantia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão, polêmico, é a questão do trauma, que eles consideram isso como consideravam o segundo tempo, essa relação eletiva, como cirurgia eletiva. Tá certo? Que não, no meu entendimento, não é cirurgia eletiva. Então, nós procuramos dizer de que não era, damos o conceito de urgência e emergência, se eles citaram o CFM, não citaram o CFM, sei lá, eu não sei o que eu escrevi também, tudo para o Elton, porque eu escrevi um monte de coisa para o Elton, né? E realmente não sei, mas teria que ter no corpo da portaria alguma coisa que tirasse... Tiraram o prazo do corpo da portaria, mas deixaram no fluxo. Se deixa no fluxo, para mim é a mesma coisa. Tá? Então, o terceiro ponto polêmico que ficou nisso aí, ficou a questão do prazo, que está lá no fluxo, né, que é a questão do prazo, que hoje de manhã a Alzírio, o Elvésio e o Fogolin vieram igual a leão em cima de mim, porque querem agora 30, 60 dias. Você está entendendo? É 30 dias. O prazo que está proposto agora, pelo que eu vi, lá eles não mandaram a nova redação. Aqui eles tiraram todo e qualquer prazo. Eles só falaram que era para respeitar, regular encaminhamento de pacientes, etc, etc. Tem um item que diz, eu não sei onde é que é, da portaria aí, o Elton, em que diz que no fluxo deve ser respeitado as condições da patologia por elas serem consideradas frutos de emergência, de urgência. Tá certo? Exatamente. Parece que isso aí, nessa nova versão que eles vêm trazendo aí, eles tiraram e botaram de novo aquela questão dos 30 dias. Certo? Porque o Elvésio falou, não, porque precisa 30 dias, precisa 30 dias. Coisa que eu acho que nós estamos institucionalizando, e ao contrário do que eu acho que nós estamos dando um tiro no pé. Bom, a outra questão é a questão polêmica, é a questão do fluxo do ambulatório, né, em que eles no fluxo determinam de que o paciente vai para marcar a consulta, depois de marcação da consulta, ele marca a cirurgia, etc, etc. A alegação deles qual é? A alegação é de que para fazer esses procedimentos que estão aqui, muitas vezes precisa de materiais especializados e que demoram um tempo das companhias consignadas. Toda a relação que está ali se trata com fio de Kirchner, com parafuso, placa de parafuso, que qualquer serviço de ortopedia tem. Tá? Não tem nada complicado ali que precisa de alguma coisa especial. Né? Mesmo porque as placas para a extremidade distal de punho de baixo contato não estão credenciadas dentro da tecnologia do SUS. Né? Então não adianta colocar isso, não foram incorporadas ainda. Então esses são os pontos, Cidinha, não sei se deu para entender, polêmicos. E o valor que eles estão pagando? Eles estão dando o valor seguinte, 80%
do preço da tabela, é eles que vão dar a mais de aumento para os profissionais e para o hospital, e sobra uma dúvida, que agora ele está me dizendo que existe, e que eu também não concordo, que é o aumento da órtese e prótese. Você está entendendo? Eu falei, não tem que aumentar a órtese e prótese, porque os caras já estão milionários às custas do serviço de órtese e prótese. O que nós temos que fazer é uma revisão completa, porque tem gente aí ganhando dinheiro às pampas, né? Aumentou em 80% o valor para os profissionais. Isso quer dizer o seguinte, vai ganhar o anestesista proporcionalmente ao que ele ganha, porque é por número de pontos, né? O número de pontos vai ganhar 80% a mais, e o cirurgião, pelo número de pontos, 80% a mais. Né? Não chega a 100%. Exatamente. Só, e é por adesão. Tá? E nós temos a responsabilidade de fazer esse fluxo, coisa que nós já praticamente temos feito. Na região já está feita. Todo mundo sabe, né, para onde é que vai encaminhar. Mesmo quem faz alta complexidade, quem faz alta faz média. Não existe aquele que só faz alta e aquele que só faz média. Eu gostaria de falar um pouquinho. O que me preocupa é o tal de adesão. Numa região tem 3 hospitais que trabalham em traumato-ortopedia, um faz adesão e os outros não fazem. E aí como é que fica? Quer dizer, um grupo tem direito, o outro não tem direito. O momento que tu... Direito todos têm. Não, mas... Eles é que vão optar se querem ou não. Certo. Se não optar, não faz. Direito... Não faz, pronto. Mas vocês estão vendo o problema que vai ter lá na ponta. Tem que pensar lá numa mesma região, um aderiu e está fluindo. Os outros não aderiram e não vai fluir. Não vai fluir, gente. Né? É a opção do prestador. Mas quem tem o problema é o usuário. É a opção do prestador, mas o usuário é que vai estar com o problema. Né? Então, eu acho que assim, é isso que nós temos que ver. Eu vou amenizar para aqueles que aderiram. Os que não aderiram, tudo bem. 80% de tabela, qual o prestador que não vai querer aderir? Aí não vamos entrar nessa polêmica. Tudo bem. Isso é uma coisa que é difícil da gente colocar. Aí vamos pensar numa coisa. Não dá para inserir isso na tabela. Não tem recurso. Aí nós temos que ter bom senso. Bom. O recurso, dentro dessa proposta, é para agilizar, como o próprio Celso colocou, agilizar os procedimentos que estão parados. Para isso, é necessário ser por adesão. Por quê? Porque contratualizado e prestador de serviço, todos 100% já são. Sim. É um plus para quem quiser fazer mais do que ele já tem contratualizado e agilizar o que é o objetivo, agilizar esses procedimentos que estão parados. Esse é um ponto, Nath. Tudo bem, em partes eu concordo. Né? Em partes eu concordo. Agora, assim, outra assim, nós vamos dizer, eu concordo aí com, agora a minha pergunta quase ficou prejudicada, porque o Celso clareou ela aqui. Agora, o que está tendo de prática no serviço de traumato-ortopedia? Chegou o cidadão lá, a criança, com a fratura na perna, certo? Qual é o que está sendo prática? Que a gente tem ouvido na maioria do colegiado de secretários. Está sendo prática, manda para casa, manda de volta para a saúde da família para agendar a consulta, ou manda de volta para a secretaria para agendar uma consulta, aí saiu da urgência e emergência, como bem o Celso falou. E aí você vai entrar na fila. 3 meses, 4 meses, aí já está tudo torto. Eu acho que se nós temos que delimitar tempo, é dizer, no máximo, tantos dias. Quer dizer, dentro deste prazo, se a portaria dizer, até no máximo tantos dias, o prestador de serviço deve já sair, o usuário, com a data e hora agendado. Se ele sair do prestador de serviço, com o dia e a hora agendado, dentro de no máximo tantos dias, nós temos argumento jurídico para acionar o prestador de serviço. Aí a portaria está dando, no máximo, até tanto. Pronto, e dentro disso ele se organiza. Mas que ele já saia do serviço com o dia e a hora agendado. Aí você consegue resolver. O que não consegue é assim, a mãe chega lá, o cidadão chega lá, com trauma que pode esfriar, como diz o Celso, e ele não ter data, ele não ter previsão de retorno. Né? Então, se tiver na portaria até no máximo tanto, dentro desse período ele tem que sair com a agenda. Se for no outro dia, 10 dias, 15 dias, bom, aí tranquilo. Seria isso.
Não, eu acho o seguinte, gente. Primeiro, só retomar aquilo que eu falei. A gente está um tempão pedindo que saia uma normatização nova em relação à questão de trauma e ortopedia. Aí sai, a gente tem que ver exatamente em cima do que a gente vai polemizar. Eu já fiquei achando interessante essa resposta que o Celso deu. Vai ter um aumento de 80% da tabela, porque com essa tabela é o principal argumento que o prestador usa para não querer fazer a cirurgia. O que está acontecendo hoje é que o pessoal passa nos nossos pronto-socorros, o ortopedista vê, faz aquilo que é o essencial, que é tira o raio-x, faz a tala ou no máximo um gesso e fica esperando. E eu acho que o que essa portaria tem que fazer, ela tem que indicar caminho para a gente sair dessa situação. Por isso que eu estava fazendo aquelas perguntas para o Celso. Isso que o Fonseca está falando, a gente precisa ver, porque em cada lugar eu tenho a regulação de um jeito, cada lugar eu tenho o serviço de referência de um jeito diferente. Às vezes, ele vai passar no pronto-socorro do meu município e vai fazer a cirurgia num outro município ou num outro serviço. Como é que eu vou ter? A portaria vai determinar o tempo de marcação. Nesse sentido que você está falando. Não, então, vai marcar. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado do que nós vamos questionar para o Ministério da Saúde. Pelo que eu estou entendendo do Celso, não é a questão do valor. Não é a questão dos procedimentos elencados. Não é o conceito de cirurgia de segundo tempo, né? É basicamente se a gente deve colocar na portaria o tempo que deve durar do primeiro atendimento para essa cirurgia, se deixa nesse sentido vago aqui, que nem está colocado, que alguém já leu aí, e centrar nisso, porque dizer que vai ter que marcar dentro de um prazo... Aí a gente entra de novo nessa polêmica. Eu acho que a gente tinha que centrar fogo nisso. O Celso está dizendo que, do ponto de vista conceitual, tem um tempo aceitável. Aí a gente tem essa preocupação de que esse tempo aceitável seja inviável do jeito que estão os serviços hoje. A gente tinha que, eu acho, que pegar esse ponto aí. Eu não tenho uma proposta, eu estou querendo clarear para a gente tirar uma posição antes do pessoal do Ministério chegar. Não, é importante só também registrar, Cidinha, como que ela atropelou um pouquinho. Eu acho que o financiamento tá mais do que o oportuno. Se você aderir, o que você produz, você já tem uns 80% em cima de aumento. Eles vão trazer uma memória de cálculo que naquele dia, tanto para o CONAS e para a gente, né, não ficou muito claro. E eles ficaram de melhorar a apresentação para trazer. Né? E caso você queira ampliar ou fazer novos serviços, você tem um tempo que eles levam de 6 meses para entrar na memória de cálculo para ver se você tem uma ampliação de 20%, fora na base incremental, sem ser em cima somado dos 80%. Exatamente, em cima da sua produção. Então, quanto ao financiamento e trazer a resolução dos objetivos que a portaria traz, que é reduzir o tempo, né, reduzir a fila, isso está tudo, né, tranquilo. Mas a parte técnica, conceitual e esse tempo de cirurgia, né, de espera para cirurgia, de 48 horas, como o Celso coloca, que a intervenção tem que ser de até de 48 horas. O Fogolin apresentou um dado científico, até coloquei para o Celso, que até 60% dos pacientes, até 15 dias, tinham resposta. Né? Mas aí eu não sei, então fundamenta que até 60% dos pacientes tinham resposta até 15 dias, né, para esperar. Né? Só que aí eu digo, então fundamenta esse teu dado, porque né, o Celso está argumentando um outro ponto. Então, e fora a situação de que, na prática, no serviço, existe essa dificuldade de você ter essa intervenção nesse prazo de até 48 horas. Então, eu acho que eles fizeram essa alteração na redação, trazendo ali, né, a média apresentada por eles, no levantamento, não formalizado, mas no levantamento que eles fizeram é de 30 dias de tempo, né, de intervenção para o segundo tempo. Que é o que na prática está acontecendo. Né? Aí eles tiraram inicialmente esse prazo, mas botaram, né, respeitado o caráter de urgência, aí entra a questão do conceito de urgência, e singularidade do cuidado sem o prejuízo ou comprometimento clínico do paciente. Eles tiraram esse tempo e colocaram a redação desse jeito. Mas fica melhor, fiquem aberto. Né? Fiquem aberto.
mas está o conceito da urgência. Aí é que entra a discussão. Fica a prazo. Casartelli. Eu também achei que a redação, para mim, nesse ponto, está contemplando. Essa redação, eu disse Também estou achando. para o Elton ontem à noite que essa redação ficaria apenas o problema do lado, considerando que deixar claro que isso é uma partezinha do nosso problema, que nós temos que lutar pela linha. Agora, o fato de ser por adesão, eu acho meio impossível a gente querer discutir que não seja, não tem como, viu, Fonseca? Me perdoe, mas isso eu acho que não tem como. E aí eu acho que soluciona. Vamos ouvir o Casartelli, mas eu acho que se isso a redação contempla, a questão da adesão, dentro disso, nós não temos nem por que o Fogolin vir aqui, Nilo. Porque aí nós não temos divergência nessa proposta. Vamos lá, Casartelli. Bom, primeiro, até dizer que escrever o termo urgência, eu acho que é extremamente perigoso. Mesmo que tu não escreva emergência, escreva urgência, é extremamente perigoso. Não sei como é que está no resto do Brasil, em Porto Alegre, o Kremers, Conselho Regional de Medicina, tem pego as portarias do Ministério, tem feito resoluções em cima que são impossíveis de serem atendidas. Pelo critério do nosso Conselho de Medicina, nós vamos ter que ter uma UPA, porte 3, com 10 a 12 médicos de plantão permanentemente, porque eles querem médico regulador, médico para atender só o amarelo, o vermelho. Então, a gente tem que cuidar muito a redação da portaria, porque quem vai ser cobrado é o gestor. E eu estou falando bem tranquilo, porque em Porto Alegre nós conseguimos colocar o segundo tempo em, no máximo, 15 dias, que é dentro desse critério que alguns, pelo menos traumatologistas, que eu não sou traumato, que eu conheço, dizem que a maioria dos procedimentos, ou um bom número de procedimentos, podem esperar até 15 dias. Mas eu vou dizer que, por outro lado, se não tiver nenhuma medição, pode ser um comparativo com o próprio local. Mas se não tiver nenhum sistema que avalie a diminuição do tempo de espera, nós também não vamos estar resolvendo nada. Só vai aumentar, porque, na verdade, quando o Ministério diz que o tempo médio é 30 dias, eles estão considerando os grandes centros os pacientes que conseguiram fazer o procedimento, certamente. Tem paciente, que é aqui nem Porto Alegre, qualquer local do país, que tem 5.000 pacientes na fila esperando aqueles que já viraram, têm defeitos que têm que ser corrigidos ortopedicamente por cirurgia, de que não é mais nem de segundo tempo. Então, eu acho que tem que dar muito a resolução, mas tem que ter alguma coisa que faça com que o serviço se comprometa com uma diminuição do tempo. Não, isso tira. Isso não tem problema nenhum. Não, vai retirar. Hoje, naquele momento, no almoço, a Alzira comunicou, vai ser retirado. Esse parágrafo único na parte que determina, conforme a definição de urgência, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, esse vai ser retirado, tem que sair. Então, mas essa questão do tempo não fica nada? Não, a proposta é manter um texto que tinha sido redigido em algum nessas portarias aí, ele deixava no genérico, sabe? Qual é o item? É porque na portaria... E até 15 dias? Em até 15 dias? Não, mas, por exemplo... Porque 24, 48... Não, eu sei que... 30 fica a mesma coisa. Eu quero botar uma tira. Mesma coisa dos que estão sendo atendidos, né? Mesma coisa dos que estão sendo atendidos. Exato. A gente traz Eles fizeram, essa redação que eles fizeram, essa é a redação de ontem, né? Que eu recebi. Essa redação eles colocaram 15 dias, tá, Casarelli? Eu até achei, não, tudo bem. Existem coisas que você pode esperar 15 dias. Você está entendendo? Agora, existem fatos técnicos dentro dessa relação apresentada que não é possível esperar 15 dias. Não pode ser até... Você está entendendo? Tá? A ser realizado segundo prazo, até um prazo, né? Diz assim, num prazo inferior a 15 dias. Tá? A redação não há problema nenhum. A questão do conselho era apenas para dizer assim, olha, isso aí não é um procedimento eletivo. Você está entendendo como eles queriam? É tirar a questão. Eles que redigiram, você está entendendo? E disseram, não, o conceito de urgência, etc. e tal, foi dado pelo conselho. Pode tirar. No meu entendimento, também concordo. Não, o Conselho Federal não manda nas políticas do SUS, absolutamente, nunca, né, defendi isso. Né? Muito pelo contrário. Não é? Agora, acho
que nós não podemos institucionalizar um prazo, você está entendendo? E manter um fluxo que vai fazer, inclusive, porque tem uma redação lá que propõe o seguinte, que eu vi hoje de manhã que a Alzira trouxe. Você está entendendo? Definindo o seguinte, que se num prazo de 30 dias, não está nessa coisa que mandaram, se num prazo de 30 dias não for executado o procedimento, o gestor local tem que tomar as devidas providências, etc, etc, etc. Quer dizer, joga a responsabilidade de novo para o gestor local. Você está entendendo? Que é outra coisa que a gente vai ter que discutir aí com eles hoje. E que não está nessa agora. Eles vão trazer. Mas isso vai entrar na tripartite de amanhã também? O que eles vão estar trazendo? Assim, ó, eu Bom. só acho que não dá para a gente discutir uma coisa tão importante assim, de uma hora para outra, Mas é exatamente por isso que eu estou falando, Celso. Eu acho que nós chegamos em... A nossa discussão daqui, ela está clareada e chegou num consenso, Celso. Certo? No que a gente precisava aí, são 10 para as 4 da tarde, mas nós chegamos aí na clareza disso. Agora, se tem alguns outros pontos que ainda não estão expostos, eu acho que essa parte nós superamos. Já propõe a redação, então, e a exclusão desses itens aí, Nilo, para não entrar de novo, a hora que eles chegarem aqui, a gente rediscutir isso aqui. Se já é consenso, não precisa nem rediscutir. Já falamos, ó, tal, tal e tal, ponto. Não temos nem que falar. E esperar eles apresentarem, então, essa condição aí do mais que ainda não foi apresentado. Certo? Fechado? Então, Nilo, outra. Bom, acabou que a ONCO, a gente não discutiu nada, né? Aqui, mas eu acho que não tem polêmica na minuta, se é isso que os meninos me passaram e tal. Né? Ela também... Só um minutinho, desculpe. É uma portaria que fala da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer nas redes de atenção. Esta foi enviada, né? Ela faz uma revisão dos conceitos envolvidos nas portarias anteriores, apenas da questão da promoção e da prevenção, cuidado integral, os conceitos colocados para isso, traz as diretrizes para a rede, não é isso? Não faz a revisão da rede de alta complexidade de oncologia que a gente vem pedindo desde que o governo começou, né? Desde a primeira rediscussão. Ela apenas traz os conceitos que vão nortear essa questão. Então, é isso que está colocado, nisso aí não tem polêmica, não tem dúvida, né? Não tem divergência nenhuma. Bom, eu vou pular então para o item A, que é a portaria 204, né? Que essa sim temos uma série de discussões, podia colocá-la, por favor. Né? A minuta da portaria, ela fala da regulamentação da transferência de recursos federais para ações e serviços de saúde na forma de blocos de financiamento na modalidade fundo a fundo. Vou também resumir um pouco, até por conta do encaminhamento que a gente está tendo, a gente tenta fazer a discussão dela aqui. Isso. Essa aí. Então, na semana passada, a gente teve uma reunião do GT de gestão, tripartite, para a discussão dessa proposta. Foi apresentado pelo Zé Carlos Silva e pelo CAL, que são as pessoas da Secretaria Executiva que estão conduzindo essa discussão interna. Na reunião foi colocado claramente que essa é uma portaria de transição, proposta do Ministério, nesse momento, até por um pedido nosso, tem várias coisas que estão dependendo desta portaria para serem arrumadas e tal. É que não foi possível vencer todas as etapas, o informe colocado, não foi possível vencer todas as etapas internas, avançaram bastante nas discussões com a STN e com a CGU, mas que tem fatos e questões colocadas pelo controle externo, que aí não é governo, inclusive que já tem clareza no governo, já começaram a se fazer as reuniões com a AGU, porque vai para a via judicial, com o TCU, como, por exemplo,
repasse fundo a fundo para investimento, o TCU é contra, quer revisar e autuar, inclusive, para trás, não deixar colocar e tal. Então, é uma revisão, nesse momento, conservadora e transitória, não mexe profundamente nas coisas, atende algumas reivindicações do TCU, e essa era a proposta do Ministério agora para poder fazer. Não mexe profundamente nas coisas, não regulamenta ainda a revisão substantiva que atenderia o que nós já pautamos no tripartite em relação ao 204, dependeria da regulamentação do artigo 17 da portaria da Lei Complementar 141, que é o que trata do critério de rateio e do plano de aplicação de recursos, tanto federal quanto os estaduais, que também tem que fazer isso, e que isso não está sendo regulamentado agora, que é o que possibilitaria, inclusive, mexer substancialmente no que é a estrutura dos blocos e nos problemas que a gente já listou deles e tal. Então, é uma revisão conservadora, tem uma revisão ainda, tanto é que na minuta que está colocado no último parágrafo dela, fala assim, revogar outros, entre parênteses e interrogação, porque não tem clareza ainda do que vai ser revogado ou não, né? Tem vários itens já identificados, mas não tem ainda, não fizeram ainda, não completaram isso. Então, essas etapas de revisão do que vai ser revogado ainda não foi realizada. Ela, como eu falei antes, conservadora, não mexe nos blocos em nada, né? Mantém todos os 6 blocos do jeito que está, inclusive a nossa resolução do COAP, cujo bloco da assistência farmacêutica incorporaria atenção básica e especializada, não é, mas está mantido, né? A proposta mantida. E cada bloco vai ser normatizado em partes, em separado por uma portaria específica, que apenas nomeia, conceitua, né? Então mantém todos os problemas colocados. E, ao nosso ver, aí uma visão nossa, né? Pontuamos isso na reunião, complica, porque tem as coisas que não estão ditas, que também estão para ser resolvidas, tipo o PMAC, poder ser usado, algum investimento, que a gente até falou na última CIT, e ele agora veda tudo, né? Investimento é só com bloco de investimento, nem PAB variável, nem vigilância variável, nem coisa alguma pode se fazer dessa maneira. Então, a nosso ver, ela complica, né? Ela dificulta porque cristaliza uma posição. Do ponto de vista de alterações que tem em relação a hoje, muito pouca coisa, basicamente no bloco de gestão, ele muda de nome, né? Traça para consolidação dos instrumentos, tem um nome do contrato, enfim, né? Da articulação interfederativa. Traz para o MAC, e aí é uma questão também que a gente já entende complicada, o incentivo de implantação de CEL, SAMU e UPA e tal, porque a gente acha que em alguns casos isso podia não ser MAC, né? Podia ser PAB, podia ser em outro local e tal, e não necessariamente está lá. Tem um monte de local que o CEL não necessariamente é atenção especializada. Enfim, está colocado, faz referência na tabela que tem prática já, que a gente já começou a discutir, embora muito tímida, de revisão disso, né? Quer dizer, a eletiva, por exemplo, de poder estar praticando outros valores, outra lógica, isso aqui fecha na questão da tabela, né? Mesmo no bloco de gestão com outro nome, mantém cada uma das caixinhas e propõe que vem trazer normatização, e a primeira está aqui hoje, que é essa que o NART fez referência do recurso dos COSEIs, que é o último item da pauta para a gente discutir. Na reunião, o último item, foi o único item que o CONAS, estava o Jurandir e a Viviane, questionaram, enfim, mas o item do saldo das contas, que a portaria diz para programar no próprio bloco, reprogramar a partir da publicação, né? É o único item colocado, o CONAS que pediu mais liberdade para isso, mas ficou a conversa nesse ponto. Na reunião, não permite conversa entre blocos, alguma hipótese nenhuma, né? E aí, segundo o Ministério, tem esta orientação, né, essa divergência a ser feita, que só resolve quando regulamentar o artigo 17. Na reunião, a gente lembrou, estávamos eu, o Marcos, Fernanda e Blenda, e o Enio também foi,
Ele estava em São Paulo. A gente ponderou que a tripartite tinha deliberado por dois grupos. A decisão da CIT de revisar 204, ela considerou duas questões. Uma era as formas de transferência de recurso, que é isso aqui, né? É essa discussão, não é essa portaria, necessariamente, ela não atende a gente, manifestamos isso claramente. E a outra é a questão do financiamento da aplicação, que é justamente o que está prometido na regulamentação 17, que era muito complicado até a gente estar discutindo uma coisa sem estar discutindo a outra. Que isso era frustrante, mas claramente a frustração, a decepção, na verdade, não é o que a gente colocou. Óbvio que a gente ia trazer para a diretoria, uma posição não é nossa, mas que, a nosso ver, não precisava regulamentar isso agora. Nós perguntamos qual era o prejuízo de não aprovarmos, de não ter isso na pauta da CIT, de deixar essa discussão para frente, já fazendo a discussão do artigo 17 da LM 41, e o Ministério não apresentou nada, nenhuma razão para que isso tenha essa urgência, apenas uma resposta colocada. Iam levar ao colegiado do ministro ontem, mas não deram retorno nenhum dos porquês. A gente pediu para retirar isso de pauta, né, e que não entrasse. Eu acho que eu entendi, mas eu não estou acreditando, então vou perguntar. Não vai mudar nada 204? Não. E nós vamos aprovar o quê? Até o PEMAC podia fazer investimento, quem fez? Responde. O que muda de fato? Amarra mais? Ela impede, ela cristaliza os blocos, aquele formato, ela regulariza os blocos perante os órgãos de controle porque tem questionamento. Houve até uma ação do TCU em cima disso, um questionamento do Ministério sobre isso, teve um acórdão, então isso traz para cá, né? Referencia na 141 o que ela diz de transferência, mas não muda nada. A estrutura, a essência, a forma não é modificada. Na verdade, a gente perguntou isso na quinta-feira, né, Nilo? Acho que na quinta-feira, como o Enio não estava e sexta era feriado, como eu falei, a gente foi verificar isso, e eu falei isso, inclusive, com o André. Nem ele sabe a resposta. Tá? Não sabe também. Aí eu mandei um e-mail para o Nilo e falei, Nilo, acho que nós podemos tentar, né, Nilo, postergar e tirar da pauta, já que não vai alterar nada. O grande problema, e a resposta de todos, depois que eu falei isso, da gente tentar tirar da pauta, foi os órgãos de controle. Né, Nilo? Os órgãos de controle, TCU, CGU e o escambau de bico, em cima dessas utilizações, cada um tem tido um entendimento, tem feito algumas arbitrariedades, vamos chamar assim, de interpretações diversas e divergentes, para um lugar interpreta de uma forma, para outro interpreta de outra. E isso faz com que a gente fique, de fato, preocupado de falar. O Conasems pediu para tirar de pauta. Agora, eu concordo plenamente com a Cidinha. Eu li essa portaria inteira, da forma, no minuto que veio, né, Nilo? Eu não achei que alterou nada. Não melhorou nada. Não mudou nada. Eu acho que de fato, ela só faz o delineamento estrutural e, vamos dizer, o teor de grafia, de escrita, conforme tem tido esses relatórios dos órgãos de controle, tem exigido, ela está entrando na redação que os órgãos de controle têm exigido. É isso, gente. Eu acho que para ser bem o mais claro, esclarecedor possível para todo mundo aqui, tá? A mudança que eu vi é mais uma demanda, exatamente, que os órgãos de controle têm colocado. Então, vamos mudar a redação para que essas demandas já estejam respondidas
no teor da portaria. Não é isso, Nilo? Nath, mas pelo que eu entendi, eu não li a portaria, mas pelo que eu entendi, ela, a nível municipal, ela traz problemas para o gestor, que eventualmente utiliza do recurso para algum investimento. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não dá para provar, porque nós estamos fazendo investimento. Então, a minha ponderação era retirar, né? Tentar ainda, o Dorico ainda vem aqui, enfim, tentar retirar, ponderando que nós discutimos a tripartite da deliberação para discutir duas coisas ao mesmo tempo: a aplicação e as formas de alocação, né? E aí estão trazendo uma parte só. Veja bem, eu acabei, não estava aqui em Brasília na quinta e na sexta, então eu acabei não lendo. O Nilo mandou para mim, mas eu não consegui. Agora, a primeira coisa que eu perguntei é assim, diminuir o número de blocos? Porque se tivesse ido para S6 para 5, já tinha uma coisa. Não mudou o número de blocos. Esse negócio de dizer que é TCU, eu já aprendi bastante isso aqui. Quando você não sabe explicar direito, você fala que é o TCU, todo mundo, tá bom, se é o TCU, nós aprovamos, nós aceitamos, porque, sei lá. Ora, o que é isso? Porque a minha preocupação é outra, entendeu? Que a portaria 204 ainda não foi entendida, inclusive, pelo gestor municipal. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mandou um ofício para o COSENS, que mandou para nós, preocupado agora no final do ano, e os caras, entendeu? Falaram, mas espera aí, o bloco já resolve isso. Ah, não, mas o Denasus vem aqui, diz que não concorda, não sei o que. Olha, o Denasus pode concordar, isso aqui está na 204, não tem que discutir se você pode pegar um recurso dentro do bloco que veio, e desde que você cumpra aquilo que você tinha que fazer. Mas isso aí não é claro ainda, viu? Agora, se isso aí viesse para esclarecer isso, para ficar mais claro, mas não foi isso que nós queríamos também, né? Porque nós estávamos esperando que viesse 3 blocos, né? Um de custeio, um de gestão e um de investimento, que é uma coisa, provocamos isso aí, entendeu? Continuou 6 blocos, eu não entendi bem porque. Então, qual o problema? Então, se eles explicarem para nós que alguma coisa lá que para quebrar o galho. Não, e a gente ainda ponderou que tem coisas que complicam, como diz o Mauro, o seguinte, na vigilância, eu até mandei para a diretoria na sexta-feira, porque quando saiu. Na vigilância, por exemplo, nomeia a história da AIDS. O Marcos estava na reunião, ainda pediu, por causa de toda a polêmica da briga nacional que a gente exigiu, a história do fim da caixinha e tal, nomeia componente. Um componente são de incentivos, que é o componente da AIDS, hepatite viral, e o outro da vigilância. Separa. Porque na portaria 204, o AIDS, dentro do bloco de vigilância, também aplica-se igualzinho. O Marco diz que tem uma portaria aí da AIDS que não fala isso, mas, para mim, prevalece a 204. Mas está esse conceito, essa palavra, até que teve um artigo no domingo, acho que foi no estado de São Paulo, do Caio Rosenthal e mais uma pessoa, falando do problema de AIDS, e ele critica os gestores. Os gestores estão complicando para a AIDS, entendeu? Porque eles acham que tem que ser tudo separadinho, entendeu? Agora, a AIDS, por exemplo, se tivesse juntado a vigilância com atenção básica, que é a nossa proposta desde o começo, já deu um avanço. Mas aí, nenhum dos dois que a vigilância não quer, porque acha que, como se no município de pequeno porte fosse separado, né? Vigilância e atenção básica, né? Agora, então, não sei, Nardo, acho que realmente tem que jogar um pouco duro agora, dizer que nós não estamos querendo discutir e ver que eles argumentam para poder realmente, se tiver alguma justificativa, que pelo menos a curto prazo, até a gente rever mais ou menos em meados de janeiro novamente, entendeu? É por isso, Enio, que eu coloquei. Traz prejuízo para nós? Traz. Então, se traz prejuízo para nós, não está mudando nada, e também não altera a ordem dos produtos se não pactuar amanhã. Eles estarão vindo aqui, pelo que eu entendi, o André e o Dorico estavam vindo para cá, não chegaram até agora, mas estavam vindo para cá. Eu acho que nós podemos dar uma conversada com eles. Para o CONAS não traz prejuízo nenhum. Não afeta o CONAS isso. Então, dá até para a gente tentar dar uma conversada com o próprio Alecrim, no sentido do CONAS reforçar para que a gente rediscuta essa portaria em janeiro. Nos convençam aqui esses 15 minutos que eles ficarem aqui. Então, vamos aguardar eles chegarem.
o Nilo apresenta as ponderações que nós tivemos aqui, que eles clareiem ou que mudem a redação em cima de nada que nos traga prejuízo. Pronto. Nardes, só para mim não fazer uma gafe quando eles chegarem. Talvez seja uma dúvida apenas minha. O recurso do PEMAC. Investimento. A gente está investindo nas unidades para melhorar a qualidade do serviço e melhorar o acesso. Tu está melhorando as unidades, está climatizando, está organizando, está comprando equipamentos, está fazendo melhoria no ambiente. Isso é investimento. Você não pode. Isso não pode. Não pode fazer isso. Você faltou as duas últimas reuniões. Exato. Foi ponto de pauta das nossas duas últimas reuniões. Está sendo pesadamente discutido isso conosco, com o Elvésio e com o Eider, tá? Inclusive com uma nota técnica do Conasems, elaborada pela Fernanda e a nossa equipe toda técnica, que já foi encaminhada. Veio um parecer contrário da CGU. Veio um parecer contrário, porque o Ministério consultou a nosso pedido. A CGU e o Tribunal de Contas e o TCU deram parecer negativo e entregaram o parecer para nós. Acaba com a nossa vida, o parecer deles. O que o Ministério estava solicitando? Que a gente fizesse um parecer, mandasse para eles não precisassem passar pela Conjur, e tentasse meio que fazer assim... Vamos pôr como permitido, né, Nilo? E aí tentar incluir em alguma coisa. Não deu ainda, tá, Fonseca? Tá. Mas os pareceres dos órgãos de controle, aí esses nós tivemos acesso, sim. São extremamente prejudiciais. É só custeio e zero de investimento. Não, e essa portaria, esta revisão aqui, determina que não pode. Acabou. Essa aqui nos mata de uma vez. Seguinte, eu estou falando de Dorico, seria o Dorico André. Mas quem fez essa proposta foi mais a executiva do que a CEGEP. Essa proposta da Secretaria Executiva? Então, acho que quem tem que vir aqui é a Secretaria Executiva com o Dorico. Só viu o Dorico aqui e o André, eu acho que ele vai resolver o problema, porque a origem dessa portaria, que eu sei que estava revendo, é mais na Secretaria Executiva, entendeu? Está dada a diretriz. Vamos lá, então, Nilo. Outro ponto. Bom, só porque a Cristina está perguntando aqui, mas não passa na 204, não pode gastar? Pode, no nosso entendimento, 204 não tem nada que veda, certo? Só que na revisão, o parecer do TCU é que não pode, está cobrando o Ministério até de 2008 para cá, até a coisa antiga, desde que o Damácio Baci instituiu o bloco de investimento, porque, segundo eles, não podia fazer isso, certo? E aqui nesta revisão da 204, que vai revogar a 204, criar nova veda definitivamente. É isso. Tá? Tem um local ainda que faz referência às portarias, que isso reforça ainda mais as caixinhas. Né? Ainda tem um local aí que faz referência. Não, eu falei que cada item vai ser regulamentado em portaria específica e tal. É isso. Tá? Enfim, podemos ir para frente? Sim, ainda? Tá. Eu só queria pedir para o Nard amanhã, a gente, ou ele principalmente, né? Porque a gente continua sem receber a segunda parcela da verba da reforma do Qualifica das unidades. Na última reunião, o Nard falou, insistiu na vinda do Eider na nossa reunião, né, Nard? Todo mundo falou, deu exemplo e tal. E agora, gente, nós estamos assim, os últimos dias para poder fechar as contas de 2012. Então, se esse dinheiro não chegar logo, a gente não tem como viabilizar a segunda parcela de reformas que boa parte delas já estão prontas. Então, assim, eu acho que... eu acho que a gente devia, de novo, insistir amanhã com esse ponto, né, Nard? Tá bom? Só isso. Posso? Ótimo, vamos lá, Nilo. Eu vou para o item E logo, que é a portaria, uma das específicas, né, seria do bloco de gestão,
que é a da ParticipaSUS nova, né? Nova versão. É o 3E, aí. Para lá, isso. Né? Então, esta portaria, inclusive, ela nem passou no GT, ela foi direto, né? Mandaram para o NARD, o NARD me passou, né, para a gente dar uma olhada, para a assessoria dar uma discutida, mas ela não passou sequer no GT de forma alguma, né? Isso foi depois, já era feriado, né? Assim, de noite, que o NARD recebeu, mandou para a gente e tal, já era um feriado, enfim, mas a gente fez deu uma lida naquela discussão e tal. Então, assim, ela renomeia, né, os componentes que tem hoje lá dentro da ParticipaSUS, né? No primeiro artigo dela, como implementação e fortalecimento da Política Nacional de Gestão Estratégica Participativa, com foco na implementação dos dispositivos do decreto, né? Traz o decreto que não tinha no anterior e a assinatura do COAP, é o que ela está renomeando, né? Define os incentivos, né, para isso, né? O incentivo para implementação e fortalecimento da CIB, da CIR, do processo de planejamento regional, ouvidoria, auditoria e gestão participativa. É o foco do objeto de aplicação, então, dos recursos, né, que propicia, então, nomeia as ações para isso, né, o apoio e o acolhimento aos gestores, novos gestores municipais para o ano que vem, né, o apoio e acolhimento aos novos gestores municipais e para a implementação do decreto, o fortalecimento da CIR, né, e implementação das comissões, né, a implementação do COAP nas regiões, a capacitação de conselheiro e ampliação da base de cadastramento por meio do Sistema de Informação do Conselho Nacional, do SIACS, o fortalecimento do SMA, né, para controle do COAP, né, a auditoria para isso, a implementação do planejamento regional e conformação do mapa e a RENASES e RENAME, implementação da RENASES e RENAME, além das políticas de promoção da equidade, que é a última, a parte que também está dentro da CEGEP. A CIB, no artigo 4º, diz que é um fundo parcela única, né, como sempre foi, também uma parcela única e automática do Fundo Nacional para Estados e DF, né, muito claramente para os estados, secretarias estaduais e o DF, como é hoje, né, condicionado ao informe do SARG-SUS, que é um relatório de gestão que já mantinha nisso. A CIB tem que pactuar, apesar do Estado, o recurso ser para o Estado pactuar com os municípios na CIB, né, a aplicação, o plano de aplicação, como também tem hoje, e especificar isso na programação anual de saúde, que é o que acompanha o que está na LC 141. Observado as diretrizes estabelecidas, enfim, nos seus planos de saúde. Enfim, o resto é dotação orçamentária, né? Dizendo que nesse ano, que esse recurso é de 2012, né, o próximo, né, que libera 2013, é sempre assim, no final do ano a gente pactua para o outro. Para o próximo ano, a ênfase no COAP, enfim. E aí, numa discussão rápida por e-mail, né, que a gente fez com o NARD, a gente ponderou que deveria, eles tiraram, tinha percentuais no mínimo para o Conselho de Saúde e tal, eles retiraram isso, mas a gente tinha sugerido nem era retirar, até porque tem lá o braço da CEGEP nisso, mas incluísse uma parcela disso diretamente aos COSENs, mesmo que por transferência por organismos internacionais, que é o caso da OPAS, como a gente vinha discutindo, né, já que diretamente tem impedimento legal, mesmo que por organismos, enfim, por cooperação, né, com outros órgãos, né, pela internacional, que fizesse uma parte aos COSENs para fortalecer a participação municipal na CIR. Isso não entrou na versão que veio para cá, é a ponderação que a gente tinha feito a essa portaria. Você conseguiu falar com ele, Nilo, para a inclusão desse artigo? Não. Então, a gente até podia tentar ver se por telefone aí conseguia dar uma falada. É exatamente nessa portaria que eu coloquei a possibilidade da gente conter ali a transferência de recursos para os COSEMs,
para a representatividade nos colegiados de integração regional, né? É que a gente tem que é o ANACIR. É a sopa de letra que às vezes você falha. Mas eu acho que é isso. Então, se conseguir também, eu acho que isso daqui está perfeito. E uma das cobranças que a gente quer fazer maiores é aquilo que nós cobramos também na última tripartite, como a Cidinha falou. A gente tem cobrado veementemente esses processos do repasse também desse recurso parado nos estados. Eles estão com um estudo, né, Nilo? Então, tem um item na pauta que está como informe, o Enio até ponderou na Câmara Técnica, que quando fosse apresentar essa discussão, ele vai apresentar um balanço nos itens da apresentação e discussão, e está no informe isso, que não virasse informe, que a gente fizesse uma discussão disso. Então, o André vai apresentar esses dados. Nós temos os dados do que gastou, o que não gastou, onde que está no estado, o que passou para Cosens, não passou, né? Ele vai apresentar um consolidado disso. A gente também tem esse levantamento pela assessoria do Conasens, e aí a ideia é a gente problematizar isso, né? Os vetos que tem, por exemplo, o Estado do Rio exige, nem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Fazenda, uma contrapartida para fazer algum convênio com o Cosens, né? E não cita nem qual é o item legal disso, mas que é uma contrapartida, enfim. Então tem várias razões dos alegados para os recursos não poderem ser repassados aos Cosens, e a pedido do Enio, inclusive, esse item está lá no informe, mas a gente pediu para ser apresentação e discussão, tá, para apresentar e discutir para a gente debater. Porque o item 4º aí, que eu acho que ele fala do repasse, ele fala do fundo estadual. E nós estamos com problema em vários estados aí que tem dificuldade. Então, precisaria, ao mesmo tempo, resolver esse problema junto com o CONAS, né? Que haja um compromisso que esses recursos serão repassados. Porque tem alguns estados aí que resolveram, uns já estão, São Paulo, Minas, Paraná, não sei também, Paraná, já estão mais ou menos, não sei como é que está o Espírito Santo, entendeu? Outros. O Espírito Santo é um lugar que tem problema, que eu tive lá com o Perblim. Precisaria ver como é que vai resolver isso, senão vamos continuar mais recursos parados nos fundos estaduais, né? Como já tem vários, né? Como é que nós vamos resolver isso concomitante, senão nós vamos continuar com o problema. Tá bom. Posso? Próximo? Tá? Eu vou direto... Espera um pouquinho, só para pegar carona de novo. No assunto não tem nada a ver, mas dinheiro parado no Estado. A gente vai, acho que está até na pauta da CIT, a questão da educação permanente, tá? Tem um item. Tá, então tudo bem. Como a gente está sem a pauta, tá bom. Tá. Tem um item ainda, só que eu estou vencendo a minha parte, para antes passar para a Márcia. A Márcia está ali preparada, tem duas coisas, um item de pauta e o outro que não é pauta, mas é para falar também, então ela vai tudo. Eu só vou no último item, que é o meu, né, a última parte que falta para mim, antes da Márcia, né, que é o calendário. Esse não tem muita discussão, é rápido para poder fazer. Né? É o calendário da CIT do ano que vem, né, ele está aí no item F, calendário plenário. Né? O item F tem um calendário proposto. A pendência que está é junho, porque nós temos Copa das Confederações em junho, por exemplo, em Brasília, hotéis, centro de convenções, Parará, uma série de coisas estão fechadas por um grande período, como a gente já sabe. E a gente ponderou isso, do mês de junho ao mês da Copa. Vai ser difícil viajar qualquer coisa de capital, enfim, que é onde tem grande maioria dos aeroportos, né? E aí fazer em qualquer cidade é um pouco complicado. A gente ponderou que deveria estar pensando se vamos fazer ou não em junho, né? Se a gente vai conseguir viabilizar a suspensão dessa Mas CIT. se não tiver condição de fazer em Brasília e houver necessidade extrema de fazer uma tripartite, eu também não vejo problema de fazer numa outra cidade, já que a gente tem que vir para Brasília mesmo. O problema é alguém voltar para casa, né? Porque ninguém volta, né? Nilo, mas... Bom, mas enfim... Eu acho que uma data arruma aí numa cidade, mas em São Paulo... São Paulo é uma cidade central aí, principalmente para voo de todo o Brasil, centraliza São Paulo. O problema vai ser isso. A cidade que tem jogos, tem que ver calendário de jogo, que ninguém olhou isso para, né, nessa discussão.
elas vão estar tumultuados todos os aeroportos em tempo grande. Né? Vamos tentar ver. Eu acho que também não vai morrer se ficar sem uma tripartite, né? Então esse é o calendário, começando de fevereiro até dezembro, ajustado já, tentou ajustar, não cair no São João, né? No Nordeste, não cair essas pendências tal que sempre a gente tem, mas ficou isso aí da Copa. Enfim, Márcia. Então, a Márcia tem um item de pauta e um item que não é pauta. Né? O Macidinho já mencionou que precisa discutir a história da educação permanente. E tem um item de pauta dela que está ali a minuta que a gente recebeu. É o do Profaps. Não, Profaps é a portaria, mas tem um outro item que não está na portaria, que é esse aí, é o Provap. Bom, boa tarde. Esse problema, né, depois dessas discussões acaloradas aqui da ortopedia e da 204, o meu assunto é não menos importante, mas levanta menos clamor, né? Eu acho que a gente precisa pensar e quem sabe, Cidinha, fazer um grupo de trabalho, alguma coisa para desenrolar a questão da educação permanente e dos recursos, que são muitos, que estão parados nos estados desde 2007 em alguns estados. Tá? Recentemente, o Ministério fez um levantamento muito superficial e grosseiro, como eles mesmos nomeiam, e tem cerca de 250, 280 milhões, aproximadamente, recursos repassados tanto da educação permanente quanto da educação para o nível médio, que é o Profaps, sem execução. As justificativas para isso têm de todo tipo, mas, assim, não é possível a gente simplesmente repetir a dificuldade e não sentar para discutir como resolver este imbróglio, que não é possível que seja um imbróglio tão grande assim. Bom, na tentativa de encaminhar algumas coisas, o Ministério propôs essa minuta, que, assim, na minha opinião e do próprio CONAS, nas discussões, ela aponta uma luz, mas ainda com muito pouca discussão. Eu não consigo ainda ver o que essa portaria modifica tanto que vai possibilitar a execução do recurso. Talvez vocês que lidem diretamente com isso possam até achar que ela realmente abre outras portas, tá ok? Então, é uma minuta de portaria que autoriza o remanejamento dos recursos financeiros da Política Nacional de Educação Permanente e do Programa de Formação dos Profissionais de Nível Médio, o Profaps. Você pode passar, por gentileza? Qual que é? A daqui? Tá. Então, aí tem todos os considerandos, que, na verdade, são todas as portarias, tanto do Profaps quanto da Educação Permanente, que repassaram recursos. A gente pode ver, a partir de 2007 vem as diretrizes, a partir de 2008 começam os repasses, 2008, 2009, 10 e 11 da Educação Permanente, e do Profaps 2010 saem as diretrizes, 2010 e 2011 o repasse dos recursos. Bom, não precisamos falar aqui da necessidade gritante da qualificação dos profissionais que a gente tem, né? Do profissional que está no serviço, da qualificação do profissional do nível médio para o serviço, e com essa fortuna parada, e a gente não consegue fazer o que é crucial para o SUS, certo? Então, essa portaria, ela traz, e a gente fez questão de
frisar isso, que é em caráter excepcional para este imenso saldo que está parado nos estados, não é para cá não, para esse imenso saldo. Então, é em caráter excepcional para os recursos não executados de ambas as políticas, de educação permanente e o programa do Profaps, tá ok? Aí, então, ele vai simplesmente listar o que essa portaria possibilita, onde essa portaria possibilita que você use esses recursos. No caso, então, da educação permanente, aí tem essas coisas de funcional programática e tal, eu particularmente confesso que eu não domino muito isso, mas enfim. Nas ações de educação, de capacitação, pós-técnico, aperfeiçoamento, ou seja, em tudo aquilo que a portaria já se propõe a fazer, né, e que a gente não está conseguindo fazer, então ela reitera isso, só que aí ela acrescenta algumas questões. Então, por exemplo, para apoio técnico de elaboração de planos e projetos para os cursos nas escolas técnicas, depois lá na frente a gente vai ver algumas outras questões, apoio à função pedagógica, tutoria e facilitadores, que é uma questão que muitas vezes existe essa queixa, né, de que não se consegue pagar o profissional para fazer essa capacitação, especialmente o profissional que já é do serviço. Essa portaria, ela pretende facilitar e explicitar essa possibilidade. Bom, aonde que nós vamos fazer isso? Não preciso dizer e reiterar para vocês que redes agora é a palavra de ordem, certo? Então, todas as prioridades estão voltadas para a qualificação das redes prioritárias que o Ministério está incentivando, certo? Mas também a gente apontou que as necessidades da região também não podem ser esquecidas, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma composição das necessidades e prioridades colocadas pelas redes e também das necessidades colocadas pelo local, que pode acontecer de não ser alguma coisa que se encaixe, se integre em uma das redes. Então, reforçando, a questão dos recursos não executados. Aí a coisa se repete um pouco, porque ele fala tudo referente ao Profaps e depois ele repete a mesma coisa para a educação permanente. Então, aí no caso da educação permanente, então já são as questões, a gente vai poder usar esse recurso da educação permanente para os programas daquela linha, apoio ao desenvolvimento da graduação, pós-graduação, em áreas estratégicas do SUS, que é onde esse recurso está vinculado. Então, quais são os programas que vamos poder usar os recursos da educação permanente? Todos aqueles programas, e é aqui que eu acho que eu chamo assim a atenção, não porque seja um problema, mas apenas para a gente ficar atento, né? Então, são os programas, o ProSaúde, que já tem recurso próprio e definido para isso, o PET Saúde, que já tem recurso próprio e definido para isso, as pós-graduações, especializações, mestrados e residências, que já tem recurso específico para isso, e eu repetirei em todos. O pró-residência, que acabamos de pactuar na CIT passada, também já tem recurso para isso, e assim sucessivamente. Todos nós sabemos que todos esses programas já têm recursos, mas que os recursos sempre são insuficientes, né? Então, não quer dizer que se a gente usar o recurso nisso daqui, a gente está desvirtuando alguma coisa ou não. Mas eu queria chamar a atenção para o gestor, né, que deve estar mais atento a isso, que o trabalhador na saúde, que já está no serviço e para o qual esta política foi pensada, não tem recurso definido para isso, a não ser este, né? Então, a gente precisa cuidar para, uma vez que o recurso da educação permanente
está encontrando dificuldades de execução. Eu tenho outros programas que andam mais redondinho e que é mais fácil gastar o dinheiro. Eu desvio no bom sentido, né, esse dinheiro da educação permanente para outras frentes de qualificação do SUS. Então, a gente só estar atento para equilibrar essas questões e não descobrir, né, aquela coisa do cobre um santo e descobre o outro. Acho que a gente precisa cuidar para não descobrir o santo do trabalhador da saúde, que é o que deve ser atendido por essa política. Bom, aqui continua, então, ações do PET, implementação do telesaúde, ações educacionais do Provab. Uma novidade, deixa eu ver se está mais para frente. Aqui, de novo, reitera a prioridade das redes. Os recursos... Bom, gente, a novidade é o seguinte, esses recursos, deixa eu ver onde é que ele deve estar mais para frente. Aqui, tá, o artigo 4. Os recursos de custeio repassado, poderão ser utilizados também para a reforma da estrutura física das escolas e das escolas técnicas do SUS, assim como das unidades de saúde que realizam essas atividades educativas. Essa é a novidade, né? Também interessante, e que a gente que é da educação e luta para que isso... já foi uma pauta muito custosa de chegar, mas que a gente, se não cuidar, os processos de educação poderão virar tijolo e a gente vai perder esse recurso conquistado a duras penas e que a gente está perdendo porque não está conseguindo executar. Então, essa é a grande novidade, tem que apresentar para a CEGETES, essa coisa toda, vão ter os instrutivos. E só. Tinha um parágrafo polêmico que dizia da pactuação simplesmente na CIB e que passaria para conhecimento da CIES e da CIRS. Isso foi bastante polemizado, essa portaria, muita gente soube dela antes dessa apresentação, e a CIS e a CIES, com razão, se movimentaram, e eles corrigiram. Mas, na minha opinião, continuou sem valorizar a CIES e a CIRS, porque não menciona em nenhum momento da portaria que a CIES e a CIRS é que deverão estar pactuando isso nas regiões. Também reconhecemos que muitas CIRS ainda são frágeis e, consequentemente, a CIES mais ainda, mas eu não acho que seja ignorando essa fragilidade que nós vamos construir a fortaleza que a gente gostaria que aquele espaço tivesse. Então, aqui, eu acho que a gente pode, eu particularmente, discutir bastante essa portaria, e ontem, quando eu estava fazendo a apresentação, é que eu falei, uai, mas não ficou assim tão bom quanto a gente queria. Então, eu acho que vale a pena, eu vou falar com o Felipe, da CEGETES, incluir, de alguma maneira, a participação da CIES e da CIR na portaria. Porque, assim, não é a CIES e a CIES e a CIR que estão impedindo que os processos aconteçam, como, às vezes, a gente escuta o Ministério dizer, né? São outros problemas. Então, essa é a apresentação dessa portaria, que a gente já mexeu bastante nela, mas é isso. Eu acho que poderíamos reforçar a presença da CIES e da CIR aqui, que ela não marcou, e, enfim, foi o que a gente construiu com CONAS e CONASEMS. Eu acho o seguinte, primeiro, tem uma informação que em 2012 não se passou um tostão para a educação permanente para nenhum estado, para nenhum município. Então, esse recurso remanescente é até 2011. Desse jeito que está aí, o que tem ainda vai ser transferido para outros programas que não é para a formação dos trabalhadores do SUS. Então, acho que antes da gente tomar essa decisão de fazer esse remanejamento, a gente tinha que ter um diagnóstico mais aprofundado de onde que está esses 250 mil, o que está em fundo estadual, o que está em fundo municipal, quais são os estados que estão com esse dinheiro, quais são os municípios,
quais são as reais dificuldades para viabilizar a utilização desse recurso para fazer educação em saúde para os trabalhadores do SUS, antes da gente tomar a decisão de remanejar. Nós vamos remanejar para programas, como a Márcia enfatizou aqui, que já tem recurso próprio. É para o PET, é para o ProSaúde, é para a Bolsa de Residente, e aquilo que é essencial, que são milhões de trabalhadores do SUS que a gente precisa fazer capacitação, a gente não está fazendo. Então, eu sou pela não aprovação dessa portaria, que ela fique para o ano que vem, que a gente faça esse levantamento, que os COSENs ajudem a fazer isso daí, CONASENS, COSENS, Secretaria de Estado, CONAS e o próprio Ministério, para a gente ver por que esse dinheiro não está sendo gasto, já que eu acho que é um consenso entre nós de que ele precisa ser gasto. E usar o dinheiro da educação permanente para reformar a escola pública do SUS, eu acho isso aí super discutível. Até porque a maioria das escolas técnicas do SUS estão nas secretarias estaduais, não estão nos municípios, e a utilização dessas escolas é, no mínimo, questionável. O jeito que eles se organizam, as prioridades que eles têm, em geral, não corresponde àquilo que os municípios precisam. Lógico que isso tem exceção, mas na maioria dos lugares é assim. Então, eu acho que a gente não tem por que remanejar esse recurso sem a gente ter um diagnóstico mais aprofundado de onde está o dinheiro e por que a gente não está conseguindo gastar. Tela. Só fazendo um link com a portaria que a gente acabou aí agora de mais ou menos discutir, a 204, só uma reflexão, gente. Nós estamos chegando no final de 2012, todos os gestores que estão aqui, e mais os outros todos que estão lá, estão no maior desespero. Desespero de final de gestão. Desespero por falta de recurso. Aí a gente tem 250 milhões parado, recurso que já tem 4 anos parado, e a gente cobra uma providência, um encaminhamento com esse recurso e nada é feito. Então, eu vou para a portaria 204 e eu venho trazendo aqui. A gente tem que pensar onde é que nós estamos precisando hoje. Será que esse recurso aí, a gente vai conseguir fazer alguma qualificação agora? Não vai, tem 4 anos que não fez. Não seria melhor dar um socorro para outras ações que nós estamos precisando demais no município? É o mesmo dinheiro, gente. É o mesmo dinheiro, é o mesmo recurso. Vamos pensar no sofrimento que nós estamos passando nesse final de gestão. Eu acredito que nenhum gestor que está aqui hoje pode levantar a mão e dizer: eu estou tranquilo para encerrar meu ano de 2012. Eu garanto que ninguém consegue levantar a mão. Proponho que ele seja feito o estudo que a Cidinha já complementou, para a gente ver realmente para onde é que ele tem que ser remanejado, não dessa forma, que isso aí não é viável de jeito nenhum, essa questão das escolas, isso nem existe. E para recursos também que já tem portarias, para ações que já tem portaria, também não, mas que seja feito um estudo e a gente vê aonde nós vamos empregar esses 250 milhões. Ele não pode ficar parado nos estados. Ele tem que ir para onde ele é devido. Que a gente precisa fazer a qualificação dos trabalhadores, precisa. Mas se isso não for viável, não fica com o dinheiro parado. Vamos utilizar o recurso onde estamos precisando. Então, após o estudo, ver o valor. Não tem jeito. Não, peraí. Aí, agora nós temos que pôr ordem nos trilhos. Aí é outra coisa. A utilização do recurso onde nós estamos precisando, nós vamos jogar o recurso na assistência. Esse é dinheiro carimbado de educação permanente, Estela. Eu não estou dizendo para colocar ele na assistência. Não, mas é isso. Eu estou dizendo que até na qualificação... O que está entrando aqui, a portaria está fazendo essa diretriz. 250 milhões de reais estão parados. E para realocação e utilização, inclui na educação, porque aí é na mesma rubrica, no mesmo bloco, não pode mudar de bloco, esse dinheiro está carimbado. Por isso que eu fiz o link da portaria 204. Ele volta, e não mais para o Ministério da Saúde, ele volta para o orçamento da União. Deixa de ser, inclusive, dinheiro executado no Ministério da Saúde. Agora, isso é uma coisa, e aí o fato da gente colocar assim, não, nós estamos precisando de recursos, estamos. Então, pactuar essa portaria da forma que ela está, contempla a nossa necessidade? Não. É isso que eu acho que a Cidinha deixou claro. Eu também sou totalmente contrário
a utilizar recursos de educação permanente na reforma de escolas técnicas, certo? Até porque municípios não têm escolas de saúde pública. São raríssimos os municípios que têm dinheiro, escola de saúde pública. E dessa maneira, quem não está conseguindo executar o recurso de educação permanente? Os estados. Aí você está abrindo uma prerrogativa para que os estados consumam o dinheiro, reformando uma estrutura própria e depois ainda recebam mais dinheiro para fazer a prestação de serviço e oferta de cursos de formação. Então, aí eu de fato acho que nesse ponto a gente põe os trilhos no trem dessa maneira. Aí, agora, abrir a vertente de utilizar o recurso aonde nós estamos com furo ou com déficit, aí isso não vem dentro desse processo de assunto, Estela. Por quê? Porque é recurso carimbado para essa rubrica, para esse fim, para essa ação. Ela não pode ser recambiada. Entendeu? É mais nesse sentido. A Lucélia e o Iramutã. Vamos lá. Bom, Gilson, lá de Iramutã, Roraima. Eu concordo com a Cidinha, acho que tem que fazer um levantamento sim. Fiquei muito surpreso, porque eu achava que era só Roraima com a dificuldade administrativa. É o Brasil. É Brasil. Então fiquei muito surpreso, mas eu acho que esse recurso tem que ser também gastado, investido em educação permanente mesmo. Naqueles estados que não tem nada de educação permanente, que seja feito, que arrume um mecanismo para que essas instituições executem esse recurso, que tenha penalidade de corte de orçamento, sei lá do que for, porque eu estou com um TAC assinado com o Ministério do Trabalho para primeiro regularizar a contratação precária de ACS. Depois eu realizo e não vem a capacitação, o módulo 1, o módulo 2, já estou com um ano. Eu fiz uma capacitação provisória e até hoje o ETSUS lá que fez o TAC também para fazer capacitar o módulo 1 e o módulo 2 como complementar da ação, até hoje não fez. Então eu acho que remanejar pura e simplesmente prejudica muito a gente que está lá sem quase nenhuma capacitação. Com certeza. Lucélia. Nardi, é ignorância mesmo. Eu não consigo imaginar, e aí a ignorância, eu queria um esclarecimento, de por que é que os recursos dentro do bloco da atenção básica, o PEMAC, eu não posso converter em investimento naquilo que eu estou precisando, e na educação permanente é fácil fazer todo o arranjo para reaplicar aquilo que está parado. Então, eu não consigo entender. A outra coisa é que se a gente tem lutado tanto e dizer, olha, CIRS e CIES não funcionam bem, até a oportunidade de eu estar dizendo que se a gente pactuar com isso e deixar ficar assim, a gente só está adiando mais o fortalecimento dessas instâncias que precisam sim, a cada momento, nem que seja, olha, faz essa discussão, que seja cartorial, mas eles vão aprendendo que aquilo precisa ser feito e resgatando para si. Então, a gente, vou dizer a experiência do meu estado, que na CIB passada a gente se assustou com a Secretaria de Estado fazendo a readequação de aplicação do recurso para um curso de formação em medicina na Escola de Saúde Pública. Assim, do nada, sem discutir com ninguém, nem com a CIES, nem com o grupo, a gente tem uma Câmara Técnica de Educação Permanente, então, na CIB, apresentou na CIB, a proposta de implantar um curso de formação em medicina na Escola de Saúde Pública com dinheiro da educação permanente. Então, assim, aquela correlação é que eu não consigo entender bem. Lucélia, se for ignorância, é ignorância coletiva. Eu já fiz essa pergunta, não tive a resposta. E amanhã, na CIT, é uma das perguntas elaboradas por mim, exatamente isso. Como nós vamos estar falando de novo do PEMAC, nós vamos estar falando de novo da cobrança da Requalifica, nós vamos estar falando de novo da utilização para custeio e para investimento dos recursos da atenção básica. Porque agora nem o PAB eles querem deixar mais, diz que está proibindo. O TCU e a CGU estão auditando e proibindo a utilização de recursos do PAB para investimento. Tá? Então, até isso. Tá? Simval. Oi, Simval do Tocantins.
Não, ia até perguntar para a Márcia, parece que na sua fala falou que já tinha alguns estados adiantando alguma coisa, né? E, não sei, acho que eu ouvi mal. Mas é porque quer dizer, porque na última CIB de Tocantins, dia 29, nós já aprovamos essa mudança. Diz que por orientação aqui do Ministério, né, passou pela CIES, teve a CIES, acho que tem 2 semanas, e já foi aprovado na passão pela CIB, que tinha que mandar a resolução para cá, para o Ministério, né, já fazendo essas mudanças aí de 2007 até 2012. Então... Mas sem portaria? Sem portaria. Fizeram... que isso? E como é que vocês aprovaram? Fizeram, o pessoal da escola técnica lá, disse que tinha orientação do Ministério e já tinha passado pela CIES. Então, como já tinha passado pelo crivo da CIES, aquela coisa toda, a CIB aprovou. Mas espera aí, você não pode assinar essa portaria, essa aprovação, essa deliberação. Então, assim, por isso que eu fiquei surpreso agora, né, e quis ali cochichar com a Márcia, ela falou, espera eu ouvir ali, né, então estou colocando em público assim, porque aconteceu isso em Tocantins, semana passada, dia 29. Vamos lá, Solane. Isso daí tem que revogar também, igual a portaria de saúde do homem, viu? É igual. Isso. Nardi, na verdade, essa portaria ela precisa dar um tempo, sim, só para a gente fazer aquela exclusão da questão de investimentos, né? Isso aí não é inviável, e essa inclusão do reforço da questão das CIES regionais. Em relação à questão da educação permanente, não tenha dúvida que a gente tem que deixar os recursos. Nós já sabemos se Cidinha e Nardi. Cidinha e Nardi, por favor, gente, a gente está fazendo muito barulho hoje. Conversas paralelas, eu sou professora, eu boto falta na hora. É o seguinte, perdi o raciocínio, mas vamos embora. Nós já temos, sim, Cidinha, esse levantamento, no período de 7 a 9, todos os estados. Nós tivemos um período de 7 a 9 aqui em Brasília, no evento da educação permanente, todos os estados com os COSENs e Secretaria de Estado fizeram esse levantamento de todos os problemas. Nós já sabemos quais são os problemas de ordem, de todas as ordens, de burocracia do Estado, burocracia da universidade pública, ninguém divulga para a universidade privada e por aí vai. Nós já sabemos. Então, o que nós precisamos é de tempo para poder reforçar essa utilização desse recurso nos estados, em benefício dos municípios, e dar um tempo para essa portaria. Ela não é urgência, não tem ninguém morrendo. Dá para esperar um pouco. Só uma coisa, eu acho que então a Márcia podia trazer, né? Que eu acho que tem pouca gente que conhece em que estado que o dinheiro está parado, em que município, por que está parado em cada lugar. Trazer isso para a gente ter, porque inclusive quando eu pedi para a Márcia, ela fez um levantamento de como é que estava, mas a gente não tem isso por estado. Né? Então, se já tem pronto, a gente aqui precisava saber, né? Porque não dá para a gente discutir uma portaria dessa se essa informação já está consolidada. Eu acho o seguinte... pragmático agora. Bem rapidinho, acho que a Cidinha fechou, acho que essa portaria ela não tem urgência. Né? Já quem esperou 6 anos pode esperar mais 2, 3 meses. É importante esse resultado. Eu acho que assim, jamais nós devemos permitir recurso de educação permanente virar obra, porque nós não podemos usar investimento em outros recursos, já foi aqui falado. Eu acho que sim, colocar-se isso, acho que é fundamental nessa portaria. Primeiro a gente vê quais são os estados que avançaram, como Cidinha, o que foi feito. Porque, exatamente, o que foi feito e a gente ter foco. O que da educação permanente é mais rápido e mais urgente se fazer. Eu acho que foi falado aqui da agência de saúde, nós temos que pensar em qualificação para humanização no atendimento, lá com os técnicos de enfermagem, que é uma categoria que está meio no limbo. Eu acho que isso aí para nós fazer a humanização do SUS, a reumanização, eu acho que entra esse recurso. Mas tijolo com dinheiro de educação, jamais, né? E atropelar a portaria também não. Acho que vamos esperar. Bom, eu acho que esse ponto está solucionado. Pronto. Márcia, acho que você colheu toda a discussão. Hein, Márcia? Você colheu todos os pareceres, todas as posições, faz um arrazoado nisso para mim. Eu já pedi para o Nilo, porque como eu queria um resumo técnico dessas nossas discussões, inclusive das cobranças, e aí inserindo essa questão colocada pela Lucélia,
de que aí esse recurso é tão fácil pôr em portaria e poder entrar como investimento e nas outras fontes, nos outros blocos, não é possível, e acho que é isso o resumo nosso. Então, vamos solicitar e tentar dar esse encaminhamento. Nilo, é a Inês? Então tá, faz favor. Tem Inês e Fogolin, né? Mas é só para passar aqui o seguinte. Tá, Inês e Rejane, depois o Fogolin. Então é o seguinte, a questão da Inês está aqui porque, além do ponto que está na pauta, nós não recebemos, a Inês me passou agora às 2 e pouco, tem mais 2 outras portarias sobre a oncologia, que estão trazendo para a gente discutir, levaram ao CONAS e estão trazendo para a gente discutir. Eu não apresentei porque ela não tinha também, né? Uma diz respeito à cirurgia oncológica com valor e estabelecimento de porte, e uma outra de internação em oncohematologia. Então, era sobre isso que, Inês, eu já ponderei com ela que, das diretrizes da política, que faça a revisão de toda a rede, que a gente já pediu há muito tempo, nós não temos nenhuma polêmica, mas a gente sequer leu, sequer discutiu essas questões, porque não estava na pauta, inclusive. Né? E, aliás, não está na pauta que a CIT mandou para a gente. Né? Está sendo introduzido depois. Não, com certeza, Inês. Boa tarde, em primeiro lugar. Bem-vinda, viu, Inês? É que a gente tem tido aí, Inês, alguns problemas muito sérios nas últimas CITs todas. A gente tem pontuado isso em todas as mesas das tripartites. Não é possível, sem você ter pelo menos corrido o olho numa portaria, numa plenária você discutir, posicionar e levar com um posicionamento para pactuação numa CIT no dia seguinte com menos de 12 horas. Né? E assim, eu acho que está fragilizado esse processo, né? Essa questão fica complicada. Mas, de qualquer forma, vamos pelo menos ver aí na primeira mão que o conjunto definir. Você começa, né, Rejane? É o seguinte, eu peço muita desculpa, mas acontece o seguinte, que o que vem trazido dessas 2 portarias que o Nilo não viu, disse não viu, são portarias de SIGTAP, de alteração de procedimento, e que a gente estava no processo de fechamento ontem. Mandei ontem, mas o meu computador deu problema. É como sempre assim. Então, hoje é que Maria do Carmo alertou que não tinha chegado, e foi então que nós encaminhamos. Mas são portarias que falam de exclusão de procedimento, de inclusão de procedimento, mas a maioria com reinclusão e aumento de valor dos procedimentos. Né? Aumento de valor do procedimento. Então, é uma portaria puramente de sistema, só que, no caso da oncohematologia, é puramente de aumento de valor de diária. Não tem nem exclusão, nem inclusão. Como a gente imaginava que pudesse ser simplesmente apresentada em nível de Câmara Técnica, ontem apresentamos ao CONAS e estamos aqui apresentando ao CONASEMS. Agora, este aumento de procedimento de valor e essa limpeza da cirurgia oncológica que eu vou explicar, faz parte de mais uma ação dessas pontuais que nós vimos desenvolvendo conjuntamente com as CONASEMS nas ações de fortalecimento do controle do câncer. Agora, a portaria-mãe, que vai sair de ação pontual e tentar fazer algo mais abrangente, é essa que todos receberam, que é a da política. Eu passo para a Rejane para começar e depois eu entro com a cirurgia. Eu acho que essa primeira não precisa, você pode entrar direto. Não, eu apenas pondero, Inês, não precisa, eu acho que a primeira, nós temos consenso, não tem nenhuma dúvida, não precisa ter apresentação, está acordado, entendeu? É apenas entrar no que é novidade. Sendo assim, eu peço para o senhor avançar nessa apresentação até onde tiver cirurgia oncológica. Nessa que nós pusemos agora. Vamos fazer uma apresentação exatamente como ontem apresentamos ao CONAS. Né? Pode passar até chegar, pode ir passando aqui. Tudo isso diz respeito a da política. Bem, então é o seguinte, como na política mostra,
É aquela retrospectiva. Volte mais, por favor. Aí a parte volta. Isso. Então, o tema que se faz unicamente nessa questão de atualização dos procedimentos oncológicos na tabela do SIGTAP. Como eu falei, mais uma ação pontual que a gente vem levando concomitantemente aquelas ações para mamografia, para copcitologia, para radioterapia, o plano de expansão. Então, agora a gente vem com a proposta dos procedimentos cirúrgicos oncológicos. E por que isto e desta forma? Aí, do ponto de vista dos municípios, é muito importante, porque é uma área que vem parada desde 1993.